Olá, sejam bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um dos conceitos mais fascinantes e, olha, centrais da teologia cristã, os três ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote e rei. Pensa só, lá no antigo Israel, esses eram os três grandes pilares da liderança e eram sempre ocupados por pessoas diferentes, nunca a mesma pessoa. Então a pergunta que fica é, como é que uma única pessoa poderia não só ocupar, mas cumprir perfeitamente todos os três papéis? Pois é, vamos entender isso melhor. Para a gente sacar de verdade como isso funciona, a gente precisa voltar um pouco lá no início, sabe? Ver o plano original do Antigo Testamento, que basicamente foi o rascunho desses papéis. Primeiro, o profeta. É só pensar em figuras como Moisés ou Natã. A função deles era muito clara: ser a voz de Deus, um canal mesmo para levar a mensagem divina direto para o povo. Em seguida, vinha o sacerdote. Ele era o mediador, a ponte entre as pessoas e Deus. A responsabilidade dele era representar a humanidade, oferecendo sacrifícios, orações, tudo para manter essa conexão viva. E, para fechar essa trinca, o rei. Alguém como Davi, por exemplo. Ele era o governante com a tarefa de liderar a nação, mas como um representante direto da autoridade de Deus aqui na Terra. Então, resumindo a ópera, o profeta era a boca de Deus, o sacerdote representava o coração do povo e o rei exercia o poder de Deus. Três funções bem distintas, vitais e que já davam uma pista de algo muito maior que viria pela frente. Certo, agora a coisa fica interessante. Vamos ver como Cristo pega esse modelo e simplesmente eleva ele a um nível totalmente novo. Começando pelo ofício de profeta. Ele não foi só mais um profeta, ele foi o profeta, muito mais que um simples mensageiro. E aqui é que está o pulo do gato, a grande virada. Um profeta comum era um mensageiro da palavra. Cristo, por outro lado, é a própria palavra. Pensa no peso disso. Os profetas falavam sobre a profecia, Cristo era a profecia se cumprindo. É uma mudança de jogo completa. E essa autoridade toda fica claríssima nas palavras dele. Os profetas sempre começavam com "Assim diz o Senhor". Mas Jesus, ele dizia "Eu, porém, vos digo". A diferença é gigantesca. Ele não estava só repassando uma mensagem, ele era a fonte da mensagem. E isso já emenda perfeitamente no ofício seguinte, o de sacerdote perfeito. E se tem uma palavra que define o trabalho dele aqui, essa palavra é acesso. Cristo abriu um caminho direto para Deus de um jeito que simplesmente não existia antes. A gente pode entender a obra sacerdotal dele em três atos bem decisivos. Primeiro, o sacrifício. Em vez de um animal, ele se ofereceu, o sacrifício perfeito e final. O resultado? Acesso. Esse ato único abriu as portas para a presença de Deus. E não para por aí, não. Hoje, ele continua intercedendo por nós, agindo como nosso representante o tempo todo. E essa cena, nossa, ela é a imagem perfeita disso tudo. No exato momento da morte de Cristo, o véu do templo, aquela barreira enorme, física e espiritual, que separava as pessoas de Deus, se rasgou, de cima a baixo. O simbolismo aqui é poderoso demais. O caminho finalmente estava livre. Para pensar na diferença. Os sacerdotes do passado ofereciam sacrifícios sem parar, dia após dia. O de Cristo foi apenas um, e bastou. Um único ato que acabou com todo aquele sistema para sempre. A finalidade disso é impressionante. E finalmente chegamos ao terceiro ofício, o de rei. Mas esquece qualquer ideia de um reino terreno, político. O reino de Cristo é radicalmente diferente de tudo que a gente conhece. Quando Pilatos o questionou, Jesus foi direto ao ponto. O meu reino não é deste mundo. Isso explica porque ele sempre rejeitou as tentativas de transformá-lo num líder político ou militar. O governo dele funciona em outra esfera, totalmente diferente. Depois da ressurreição, aí sim, a realeza dele ganha uma proporção cósmica. Ele é exaltado a uma posição de autoridade suprema sobre todo o universo. Não é só sobre a igreja, é acima de todo e qualquer poder, governo ou autoridade que exista. Ele é, em todos os sentidos, o rei do fez. Tá, mas e daí? O que tudo isso significa pra gente hoje? Porque a história não para em Cristo. Na verdade, é exatamente aí que a nossa parte começa. Tem a ver com a restauração do plano original de Deus para cada um de nós. Essa linha do tempo aqui resume bem a história toda. Olha só, tudo começa no Éden, onde a humanidade tinha esses papéis. Com a queda, eles foram perdidos. Aí Cristo vem e cumpre todos eles perfeitamente.
E a parte mais incrível? Hoje esses papéis são compartilhados. Nós somos convidados a participar deles. E como isso funciona na prática? Bom, nós temos um papel profético quando proclamamos a verdade sobre Deus. Temos um papel sacerdotal quando oferecemos nosso louvor e boas obras como sacrifícios espirituais. E temos um papel real quando participamos da autoridade dele sobre a criação. Não somos os originais, claro, mas participantes debaixo da liderança dele. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa é a nossa vocação, participar desses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, no nosso dia a dia, como é que a gente está vivendo essa chamada tão extraordinária?